pelo que você está falando, os sinais são diversos, né? Como é que vocês conseguem fazer o diagnóstico? Como que é feito? É só assim, observando a criança, ou existe algum exame também? Então, não existe nenhum exame específico, né, que diagnostique o autismo, tá? Muitos médicos solicitam, sim, é muito comum, né, alguns médicos, os neuropediatras, psiquiatras ou até mesmo os pediatras solicitarem alguns exames. Os mais comuns são um exame auditivo, né, chamado BERA, o exame de ressonância magnética e a parte toda do eletroencefalograma. Mas eles não servem para diagnosticar o autismo, mas sim para descartar qualquer outra questão, né, que possa estar produzindo ali aquelas manifestações. Então, por exemplo, uma criança autista, ela é muito comum os pais chegarem falando, eu chamo e ela não me atende. Então, é como se ela não me escutasse. E aí, para que tire, né, da frente um possível diagnóstico de uma deficiência auditiva, os médicos costumeiramente pedem estes exames, assim como os exames de ressonância magnética, para descartar qualquer outra condição neurológica que pode estar produzindo aí essas questões que chamam a atenção. Mas para o diagnóstico de autismo, ele é exclusivamente clínico. O que a gente chama de exclusivamente clínico? É, sim, observando a criança, né? No entanto, nós temos já vários instrumentos, né, dentro da psicologia, especificamente dentro da análise do comportamento aplicada, né, que é a famosa ABA, que é uma intervenção que é considerada mais eficiente, né, na intervenção para os casos de autismo e outros atrasos do neurodesenvolvimento. Então, já há desenvolvido muitos protocolos que nos auxiliam a identificar as características que, através do que a gente enxerga do que a criança tem e faz, e aquilo que ela deveria fazer e ainda não faz, e adotando como critério também os critérios diagnósticos que são descritos no DSM, né, que é o Manual de Estatísticos de Doenças Mentais. A partir disso, a gente une essas duas coisas e aí sim a gente fecha o diagnóstico. Então, é a partir da identificação da presença de alguns comportamentos e da ausência de outros que a gente consegue fechar o diagnóstico, sempre de forma multidisciplinar. Então, sempre com a visão do psicólogo, né, especificamente aí, muitas vezes do analista do comportamento, de uma fonoaudióloga ou de um fonoaudiólogo e também de outras especialidades, como algumas vezes os terapeutas ocupacionais. Olivia, pelo que você está falando, não é fácil, né, chegar nesse diagnóstico. Conta, assim, por curiosidade, como que é? São várias sessões, os pais levam as crianças até vocês. Como que vocês fazem, né? É de uma maneira mais lúdica para tentar envolver essa criança? Sim, geralmente são dois caminhos, né, que muitas vezes os pais fazem. Alguns pais buscam primeiro um médico, né, e aí seja através de um pediatra ou o pediatra mesmo encaminha para um neuropediatra, né, que tem aí dentro das suas especialidades, né, o conhecimento maior dos transtornos do neurodesenvolvimento, e a partir do neuropediatra e da observação do neuropediatra e a prescrição do neuro, eles chegam até nós, né, para uma avaliação. Ou, muitas vezes, o caminho é o contrário, eles buscam primeiro por essas especialidades, então, seja um fonoaudiólogo, seja um psicólogo, para fazer uma avaliação, para que daí, através dos resultados da avaliação, vá até um médico. Mas a avaliação em si, ela sempre acontece em um número maior de sessões, então nunca é em uma sessão única, ou nunca deveria ser em uma sessão única, porque a criança nunca demonstra tudo que ela sabe fazer num primeiro contato, principalmente com uma pessoa estranha que ela nunca viu, né? Então, geralmente, como é que nós fazemos? Primeiro recebemos a família, né? Recebemos aqueles que ficam com a criança, então seja o pai, a mãe,
uma avó, enfim, os cuidadores da criança, e aí nesta primeira sessão, né, que eu costumo dizer, eles podem ou não trazer a criança, aí fica a critério deles, porque a ideia é que essas pessoas, né, nos contem como é que vem sendo esse desenvolvimento, o que eles têm observado, e aí a gente faz uma série de perguntas já para ir identificando algumas questões. A partir destas informações iniciais, já é possível a gente planejar uma avaliação. Então, que protocolos que nós vamos utilizar, que instrumentos que nós vamos utilizar. Então, por exemplo, se é uma criança muito pequenininha, de 1 ano, 1 aninho e meio, nós temos instrumentos específicos para esta idade. Ou crianças um pouco mais velhas, né, já lá com seus 4, 5, 6 anos, então são outros protocolos que geralmente funcionam melhor. Então, com base nisso, nessas informações, nós selecionamos uma série de instrumentos e aí sim começamos as sessões. Que no caso aqui nós trabalhamos em sessões de 1 hora, geralmente, né, entre 8 a 10 sessões, que a criança vem até nós, né, aqui na clínica, no caso, e aí, através do uso desses instrumentos e daquilo que a gente chama também de uma avaliação funcional do comportamento dessas crianças, a gente consegue, ao final dessas 10 sessões, apresentar um relatório de avaliação pontuando para essa família tudo que aquela criança faz e que deveria fazer de fato, né? E tudo que a criança não faz e que era esperado que ela fizesse, né? E além disso, a gente consegue identificar através desses instrumentos qual é o tamanho do déficit, né? Nós estamos falando de um déficit de alguns meses, estamos falando de um déficit de anos, então é uma criança, por exemplo, que tem 3 anos, mas que tem um padrão comportamental de 2, ou é uma criança que tem 3 anos e tem um padrão comportamental de 2 anos e meio, né? Então, tudo isso são coisas extremamente importantes para que a gente consiga, a partir disso, montar um plano de intervenção.